Eu fico um pouco comovido, até porque, assim, eu sempre estudei muito Santo Agostinho, né? Desde 1993, que eu pesquiso o pensamento de Santo Agostinho, né? Então, ver um Papa agostiniano e citando um trecho, né, do Sermão dos Pastores de Santo Agostinho, né? Ali ele cita duas coisas. Ele cita essa frase e, ao mesmo tempo, depois ele coloca: estamos juntos, todos estamos caminhando para a pátria. Isso já mostra o pressuposto eclesiológico do qual ele parte. Ou seja, de um ponto de vista agostiniano, ele deixa bem claro, eu sou a questão da humildade, né? O padre falava, é interessante, uma coisa é a pessoa, outra coisa é a função. Ou seja, uma coisa é ele como pessoa, etc. Outra coisa é enquanto Papa. Então é interessante isso, eu não vou quebrar isso. Por quê? Porque eu não estou aqui simplesmente como indivíduo, eu estou aqui representando algo. Eu estou aqui algo que é maior, né? O papado é algo maior que eu. Então, eu acho que aí já é um primeiro sinal, e é bem agostiniano. Ou seja, essa questão da humildade, né? Ou seja, a vida humana, ela é feita de uma dialética muito tensa. De um lado, a soberba, de outro lado, a humildade. Então, o movimento do pecado foi o movimento do orgulho, da soberba. O movimento do retorno para Deus é o movimento da humildade, que o Verbo encarnado, o próprio Cristo, nos ensinou. Então, acho que ali já fica bem claro na postura dele, ele mostrando isso: olha, com vocês, eu sou cristão, eu sou irmão, sou um batizado como vocês, eu sou um pecador como vocês, porém, para vocês, eu sou pastor. Então, é e, não é ou. Né? Então é interessante como ele já delimita ali a importância da humildade, mas a importância também da fidelidade ao que Deus lhe pede. Então, quer dizer, esse é o primeiro ponto. E depois, quando ele diz, né, que estamos a caminho da pátria que Deus nos conduz, isso é bem próprio da eclesiologia agostiniana também. Ou seja, nós estamos a caminho. É uma igreja que caminha. É uma igreja que não atingiu a plenitude. Por quê? Porque a plenitude nós só vamos atingir na pátria da bem-aventurança, no céu, no face a face. Então, de fato, Deus, né, colocou no nosso coração um desejo profundo, aquela famosa frase de Santo Agostinho, né? Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Então todos têm esse desejo por Deus, pelo divino, pelo sagrado, pelo absoluto, porque a gente não foi feito só por Deus, a gente foi feito para Deus. Então esse desejo não é nem escolha, é uma coisa que brota de dentro de nós. Então por isso que eu falei a questão da unidade ali, ou seja, há uma unidade profunda, mas é uma unidade não só no sentido entre os irmãos, não é só entre as pessoas, é uma unidade profunda com o próprio Cristo. Então, quando ele coloca ali, e no brasão dele depois a gente pode comentar isso, o símbolo agostiniano é muito forte. Ele faz questão de deixar bem claro de onde ele veio. A gente tem a imagem do brasão aí, assim que puderem colocar, a gente até comenta. E que tem lá o coração, né, transpassado. Isso é bem agostiniano. Isso é bem agostiniano. Então, quer dizer, o coração mostrando a inquietude humana, né? Se transpassar nesse sentido desse drama do amor de Deus. Então ali já mostra, ele está deixando bem claro a origem, né? De onde vamos eu vim. elemento por elemento ali. Entendeu? Aquela coisa de como de fato eu me amo, como, enfim, ele ama a origem dele, né? Então, primeiro eu queria salientar isso, ou seja, ele quer mostrar esse elemento agostiniano. E, portanto, me parece que isso vai interferir muito, sim, no pontificado dele. Então, voltando ao ponto que eu estava dizendo, o que é ser um papa agostiniano? Quer dizer, eu entendo que ele vai frisar muito, é bem do estilo dele, você já percebe isso. O fato de ser discreto, por exemplo, é a questão da vida interior, é a questão da interioridade, é essa coisa de saber muito mais contemplar, meditar, escutar, do que ficar simplesmente falando e voltando na exterioridade. Então esse é um ponto importante. O outro ponto é essa coisa da inquietude, quer dizer, um coração inquieto, mas que só encontra a sua plenitude de amor em Deus. Né? Somente Deus pode amar o ser humano como ele precisa. Mas, ao mesmo tempo, é essa coisa da misericórdia, mas uma misericórdia com verdade. Por isso que eu falei, a frase dele ali é interessante, porque quando ele diz, com vocês somos cristãos, é como se ele estivesse dizendo, é a irmandade, é a misericórdia, é o amor, né? É a paciência, é o saber ouvir, né? É o acolher, você entendeu? Mas quando ele diz, mas para vós, sou bispo, sou pastor, é o elemento da verdade, é o pastoreio. Então é bem agostiniano, é a verdade no amor, o amor na verdade, né?
E por fim, a coisa que eu falei, essa coisa dessa ideia, essa clareza de que nós estamos a caminho. Se estamos a caminho, devemos tomar muito cuidado com os elementos que encontramos no caminho. Principalmente a divisão. A gente não pode esquecer que na tradição agostiniana, uma das grandes coisas que Santo Agostinho enfrentou foi a heresia donatista. O que foi essa heresia, né? Professor? A heresia donatista sempre tem a figura de Donato. E os donatistas, eles defendiam duas coisas. Primeiro, que para eles só faziam parte da igreja quem era santo. A igreja era constituída apenas de santos. Ou seja, pecadores não poderiam fazer parte da igreja. Né? Então, a primeira discussão é essa. E isso respinga na questão dos sacramentos. Para quem não conhece, a gente colocou Santo Agostinho aí na tela para ver a imagem. Isso vai respingar sobre a questão dos sacramentos. Então, por exemplo, um batismo só é válido, né, se quem deu o batismo, o ministro, for santo. E aí Santo Agostinho, de fato, ele vai dizer, não, isso está errado. A igreja tem santos, mas a igreja também tem pecadores. Né? Isso não quer dizer que a igreja é santa e pecadora, não é isso. O que ele está dizendo é que a igreja é constituída de santos e de pecadores, e que os pecadores não estão excluídos. Tá? Por isso que é interessante a distinção que ele faz, né? Ou seja, uma coisa é um sacramento validamente dado, né? E outra coisa é quando você vive o sacramento. Então eu recebi um batismo válido, mas ao mesmo tempo eu vivo o sacramento. Então quando ele fala da validade do sacramento, independente do grau de santidade de quem está dando, o ministro, né? Ele está dizendo que existe uma santidade objetiva. Há uma santidade objetiva que perpassa, portanto, o sacramento e a igreja. E isso garante, portanto, a santidade da própria igreja. Mas, ao mesmo tempo, é lógico que quando entra na vivência, existe a dimensão subjetiva. A minha resposta. Então, ele é lógico, usando uma linguagem no contexto dele, que depois isso vai ser, teologicamente falando, mais refinado, seja no contexto medieval ou moderno, enfim, né? Aí vai surgindo outras terminologias para deixar mais claro toda essa questão. Mas tem uma coisa muito interessante para você ver como a questão da unidade, e às vezes muitas vezes Santo Agostinho é apresentado como intolerante, como alguém, e é justamente o contrário. Ele dialogava com os hereges em praça pública, seja com maniqueus, com donatistas, etc. Porque ele queria, né, por um lado, essa coisa do amor e da misericórdia, mas um amor e uma misericórdia na verdade, e, portanto, tentar ajudar o outro, né, a ver a verdade. Tem uma frase no sermão dele que é muito interessante, que ele diz assim, os donatistas, eles não nos chamam de irmãos e não reconhecem o nosso batismo, mas nós não vamos fazer o mesmo. Nós reconhecemos o batismo deles e chamamos eles de irmãos, mesmo que sejam hereges, etc. Então, assim, por isso que eu falei, quando ele começa com essa coisa da paz, da unidade, né? É nítido ali que o elemento agostiniano é muito forte.